Ótimas notícias para a economia mundial vindas do mercado americano. Sim, possivelmente o aumento dos juros deve acabar no país e isso deve incentivar a economia, principalmente dos países emergentes, incluindo o Brasil. O que está rolando no país? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a situação da Venezuela, em que a gente tem o Ministério Público anunciando que vai convocar o Edmundo Gonzalez para prestar os devidos esclarecimentos, inclusive podendo causar sua prisão na Venezuela, e enquanto isso, um grupo de países, como por exemplo Estados Unidos, União Europeia, até mesmo alguns países latino-americanos e a OEA anunciam que não aceitam a decisão da Suprema Corte da Venezuela e não reconhecem Nicolás Maduro enquanto presidente. Ao mesmo tempo, a gente tem o presidente da Assembleia Nacional provocando o Brasil, alegando que o Celso Amorim deve reconhecer o Nicolás Maduro e o Brasil, aparentemente, segundo fontes da Itamaraty, já dá o seu parecer. E aí, será que a gente vai de fato reconhecer Nicolás Maduro ou não? Vale lembrar, pessoal, que uma lei que vai ser aprovada na Venezuela pelo parlamento local pode impossibilitar a existência de partidos de oposição. Para finalizar, falar um pouquinho sobre a visita de Narendra Modi, que é o chefe de governo da Índia, ao Zelensky, o que foi estabelecido, e também pesquisa que indica que a popularidade do Putin está baixando na Rússia. Sim, a incursão ucraniana em Kursk pode estar trazendo alguns resultados para a popularidade do mandatário russo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve ótimas notícias para o mercado mundial. E olha como a economia é uma coisa volúvel. Eu mesmo gravei para vocês há 3 semanas, mais ou menos, que havia um risco de temor de uma recessão mundial, se bem que de fato ela ainda existe, tá? Mas muito por conta de um aumento dos juros no Japão, somado a dados ruins da economia americana, que tinha anunciado uma menor criação de empregos, o que dava um indicativo de uma recessão, paralisação da economia. O contexto disso está ligado a um país que teve aumento dos gastos muito grande com o American Rescue Plan, do governo Biden, enfim, somado à pandemia, somado à guerra Rússia-Ucrânia, disparada do preço dos combustíveis e uma inflação muito grande nos Estados Unidos. O Federal Reserve, que é o banco central do país, ele estabeleceu um aumento da taxa de juros. Qual que é a ideia? Se a inflação está muito alta, se a moeda está perdendo valor, e aí o governo ele aumenta a taxa de juros, isso faz primeiro com que a gente tenha uma redução da predisposição para contrair empréstimos. Por exemplo, quero fazer o financiamento de uma casa, quero fazer o financiamento de um carro. Se os juros ele tá baratinho, poxa, eu posso pegar dinheiro emprestado e consumir, comprar apartamento, comprar carro, porque eu consigo pagar aquela dívida. Agora, se o preço está muito elevado, se o juros está muito alto, eu vou contrair uma dívida para pagar, sei lá, em 36 meses, sei lá, com 36 anos, sei lá, tá? Isso vai fazer com que o valor que eu vou ter que pagar no final seja muito alto. Então, as pessoas, elas deixam de comprar, elas deixam de consumir. Por isso que aumentar a taxa de juros é uma forma de você, apesar de desaquecer a economia, porque as pessoas vão consumir menos, contrair menos empréstimos, é uma forma de você controlar a inflação, porque já que as pessoas vão comprar menos, naturalmente vai ter menos dinheiro em circulação e vai ter menos desvalorização do papel moeda. Ou seja, os Estados Unidos eles estavam aumentando a taxa de juros para taxas recordes de 5,25 até 5,5 numa tentativa de controle da inflação. Só que talvez o Federal Reserve tenha exagerado muito na dose. Por isso que a criação de empregos ela veio menos importante do que o previsto, o que indicava aquela recessão que eu falei para vocês no começo do vídeo. Jerome Powell, responsável também pelas definições, ou pelo menos um porta-voz ali das definições do Federal Reserve, decidiu que, de novo, está na hora de cortar os juros nos Estados Unidos. Eles anunciaram que eles não receberam muito bem a notícia de que o mercado americano estava se desaquecendo e, por isso, os juros seriam reduzidos no país. E por que isso é uma ótima notícia? Porque pensa assim, ó,
O dólar é uma moeda das mais ou a mais confiável no mundo. É a moeda utilizada por todos os países, convenhamos. Ah, professor, mas a tendência de desdolarização, falei para vocês, né, que os BRICS devem finalizar agora em outubro. Um sistema de pagamento alternativo, moedas locais sendo utilizadas, pô, beleza. Mas o dólar ainda é a moeda hegemônica. Talvez não mais hegemônica 100%, mas é a moeda mais utilizada. E dentro desse contexto, imagina o seguinte: você pode investir num país relativamente arriscado, por exemplo, Brasil, México, Argentina, tudo tal, que estão pagando juros maiores, mas com uma moeda que desvaloriza muito mais. Ou você pode simplesmente emprestar para os Estados Unidos, que tem a impressora de dólar, a moeda mundial, recebendo uma taxa de juros relativamente interessante, uns 5,5%, e uma moeda altamente confiável, que desvaloriza muito menos que a moeda dos países emergentes. Então, o que os investidores do mundo fazem? Eles simplesmente tiram o seu dinheiro de investimentos mais arriscados, por exemplo, bolsas ou investimentos de países emergentes, e colocam na economia, entre aspas, mais segura do mundo. Agora, com os Estados Unidos anunciando que ele vai reduzir a taxa de juros, fica menos atrativo você ganhar dinheiro emprestando dinheiro para os americanos. E aí esse capital deve ir para outras economias, para investimentos mais apimentados, investimentos mais arriscados. Como, por exemplo, emprestar para países que têm taxa de juros alta, apesar de ser um pouco mais arriscado, por exemplo, o Brasil, ou até mesmo investir em empresas de países emergentes, que têm bolsas baratas, descontadas, como, por exemplo, o Brasil. Ou seja, essa redução da taxa de juros, ela é uma ótima notícia para a economia dos países emergentes. Tanto que, por exemplo, só de sair a notícia, a gente já teve uma queda do dólar e o aumento da nossa bolsa. Se de fato isso se concretizar, isso deve ser uma ótima notícia, não só para o Brasil, mas para a própria economia mundial, principalmente dos países emergentes. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado à Venezuela. A gente teve o Ministério Público garantindo, lembrando que o Procurador-Geral, ele também é indicação do Nicolás Maduro, garantindo que o Edmundo Gonzalez deve explicações à Justiça. Em que sentido, professor? O Edmundo Gonzalez, primeiro que assim, ele foi convocado pela Justiça venezuelana algumas vezes para depor, só que ele não compareceu, alegando que ele só tinha sido informado pela mídia e não foi informado por vias oficiais. Além de tudo, como ele não confia muito nas instituições venezuelanas, ele ficou um pouco preocupado que ele pudesse ser preso caso ele se apresentasse ali presencialmente à justiça do país. Mas o Ministério Público, a partir do que o próprio Supremo Tribunal da Venezuela deliberou ontem, que as atas eleitorais estavam corretas, apesar de não apresentar essas atas eleitorais, e que quem falasse em uma possibilidade de fraude eleitoral, coisa que o valha, poderia ser classificado como um atentado à democracia e ser preso. O Edmundo Gonzalez, em conjunto com a oposição, com a Maria Corina Machado, fez um site mostrando ali atas que o próprio Ministério Público fala que são atas que são inválidas. Ah, que tem assinaturas que são iguais, que todas as atas mostram a mesma porcentagem de voto do Edmundo Gonzalez em relação a Nicolás Maduro, ou seja, supostamente, segundo o Ministério Público, em conjunto com a Justiça da Venezuela, o que foi feito foi um conluio da Corina Machado com Edmundo Gonzalez com agentes internacionais, principalmente Estados Unidos, segundo o Maduro, uma proposta de golpe, uma tentativa de golpe na Venezuela. Por isso, Edmundo Gonzalez deve maiores explicações. Se ele vai responder ou não, galera, convenhamos que é uma acusação criminal, tá? O Ministério Público, então, ele pede, né, uma investigação criminal contra o Edmundo Gonzalez. Vamos ver o que vai sair disso. Lembrando também, pessoal, que apesar do Supremo ter declarado que as atas elas estão corretas, eu até analisei com vocês isso, né? O Supremo... Desculpa aí, pessoal. O Supremo, ele de fato é grande parte indicação do regime bolivariano, desde a reforma judicial do Hugo Chávez até hoje o governo Nicolás Maduro. Então, a averiguação que foi feita pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pela Organização dos Estados Americanos e até mesmo por uma assinatura de vários países latino-americanos que fizeram anúncio, inclusive nas suas próprias redes oficiais, ou até meio de documentação, não reconhecem o Supremo, a Justiça venezuelana, como órgão idôneo e como órgão imparcial para fazer a averiguação das atas. A gente teve, por exemplo, pessoal, o próprio Estados Unidos falou que o respaldo da Suprema Corte não tem validade alguma e pede uma contagem de votos independente para estabelecer. Inclusive falando que confia no que a oposição colocou, que foi ali a vitória do Edmundo Gonzalez.
Palavras muito parecidas foram feitas, por exemplo, pela União Europeia, alegando que não vai reconhecer e, enquanto não houver prova, a União Europeia não vai estabelecer relações diplomáticas com o governo Nicolás Maduro. A Venezuela passou por uma situação muito semelhante no passado recente, quando a gente teve as eleições em 2018 que não foram reconhecidas internacionalmente. Aí o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional na época, também era oposição. Hoje o presidente da Assembleia Nacional é situação, aliado do Nicolás Maduro. Alegando que houve um golpe, ele, com base na Constituição da Venezuela, segundo a sua interpretação, anunciou que ele seria o presidente. Na época, a gente não teve reconhecimento da população, porque embora pelo menos grande parte não gostasse do Nicolás Maduro, também não vinha uma representatividade no Juan Guaidó, e também não teve apoio de China, de Irã, de Rússia, mas teve apoio na época do Brasil, teve apoio da União Europeia, teve apoio dos Estados Unidos, mas também não teve apoio do exército do país. Então a Venezuela chegou a passar por uma situação semelhante. Ou seja, a gente tem dois presidentes, um que é reconhecido pelos militares, por parte dos países, e outro que é reconhecido por Estados Unidos, União Europeia, que era o Juan Guaidó. No final das contas, sem representatividade, sem apoio, o Juan Guaidó acabou não sendo reconhecido de fato como presidente do país. Nesse caso é um pouco diferente, por quê? Porque se de fato, e eu acredito que sim, tá? As atas contabilizadas pela oposição estejam corretas, o Edmundo González ele tem o reconhecimento popular, coisa que o Juan Guaidó não tinha. Será que isso mudou alguma coisa? Na minha concepção não, porque o apoio militar ainda está com Nicolás Maduro. A gente teve, inclusive, galera, o Jorge Rodrigues, que para quem não sabe é o presidente da Assembleia Nacional, dando declarações importantes sobre o assunto e, inclusive, fazendo uma espécie de provocação ao Brasil, citando nominalmente o Celso Amorim. Ele falou que os votos venezuelanos eles foram referendados por uma instância superior. Ouviu Celso Amorim? No sentido que, já falei para vocês, que isso está sendo utilizado como retórica argumentativa da Venezuela. Brasil, vocês estão falando que a gente só vão referendar nossas eleições se aparecerem as atas eleitorais? A Suprema Corte já falou que não vai mostrar. O Nicolás Maduro também falou que não vai mostrar. Quando a gente teve o Bolsonaro alegando que foi fraude eleitoral, vocês resolveram com as suas próprias instituições. Ou seja, a gente não ficou cobrando boletim de urna ou coisa que valha. Por que vocês, brasileiros, estão exigindo algum tipo de reconhecimento a partir de atas eleitorais? Então, esse ouviu o Celso Amorim é justamente para falar que o Brasil passou por situação semelhante, segundo a Venezuela, e o Brasil também, e a Venezuela não ficou cobrando coisas da justiça brasileira. Afinal, é soberania do Brasil. Claro, pessoal, que existem diferenças gritantes, porque as eleições do Brasil, elas foram reconhecidas pelos militares, elas foram reconhecidas pelos partidos de oposição. A gente teve o Centro Carter, por exemplo, que negou as eleições da Venezuela e aceitou as eleições do Brasil, a própria Organização dos Estados Americanos. Então, são situações de fato diferentes, né? Mas vai ser utilizado como retórica argumentativa para que o Brasil seja pressionado a aceitar as eleições da Venezuela. E já digo, galera, pelo menos pelo que foi divulgado pela mídia em quase todos os portais brasileiros, ouvindo fontes do Itamaraty, o Brasil não vai reconhecer a Venezuela. O Brasil não vai reconhecer o Nicolás Maduro. A gente teve de fonte oficial mesmo, a única coisa foi o Celso Amorim. O Celso Amorim ele se pronunciou falando que, apesar do não reconhecimento, o Brasil vai tentar atuar como mediador para evitar qualquer tipo de conflito. Ele até lembrou o caso, por exemplo, lá em 2003, quando o Brasil liderou o Grupo dos Países Amigos. Em 2003, tinha acabado de acontecer a tentativa de golpe contra Hugo Chávez. Hugo Chávez ascende ao poder em 99, em 2002 há uma tentativa de golpe com financiamento, com apoio estrangeiro dos Estados Unidos. O Brasil conseguiu mediar a situação e fez ali, né, não que sejam grandes amigos, claro, né, mas entre Venezuela e Estados Unidos e voltar a ter o reconhecimento internacional. Penso eu, galera, que a situação é bem diferente e até o Celso Amorim falou que na época havia muito mais predisposição dos políticos para tentar estabelecer o acordo. A grande questão é que o Brasil estaria negociando com Gustavo Petro e com também Manuel López Obrador para fazer algum tipo de declaração conjunta, visto que esses três países eram quem estavam tentando mediar a situação. Quando que a gente não vai reconhecer? Como que vai ser esse não reconhecimento? Vamos mandar algum recado direto para a Venezuela? E outro ponto, é uma situação complicada. Eu citei para vocês, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, palavras do Uncle Ben, do Tio Ben. Em que sentido? O Brasil não precisaria estar se posicionando nessa questão. Vamos, assim, do ponto de vista ético e moral é outro problema. Estou fazendo análise geopolítica aqui, tá? Porque geopoliticamente, galera, o Brasil, por exemplo,
a gente compra energia dos venezuelanos na região de Roraima. É uma região que faz fronteira com o Brasil, inclusive com o programa de acolhimento dos refugiados, por exemplo. A Venezuela é um membro do Mercosul. Então, existem relações econômicas e diplomáticas com um país importante que é a Venezuela. A gente não precisaria comprar essa briga do ponto de vista diplomático. Só que o Brasil quer se estabelecer como uma liderança do G20, dos BRICS, falar sobre reforma de instituições. A gente quer mediar junto aos chineses um processo de paz, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, entende? Então, o Brasil precisa, entre aspas, descer do muro nessas situações. A grande questão é que o Brasil, não reconhecendo a Venezuela, que é o que tende a acontecer, já que não vai apresentar as atas, lembrando que o Nicolás Maduro, ele tinha garantido para o Celso Amorim que ele ia fazer a apresentação das atas eleitorais e simplesmente mudou o discurso, tanto ele como a Suprema Corte. Isso pode comprometer a posição do Brasil nos BRICS. Olha a complicação, né? Em outubro vamos ter uma reunião na Rússia que vai discutir coisas super importantes. Um novo sistema de pagamento, moeda única, inclusão de novos membros, inclusive talvez até a Venezuela, e o Nicolás Maduro vai estar lá. E Irã, Venezuela, China, Rússia, né? Já reconheceram as eleições da Venezuela. Vai ser meio estranho, vamos colocar assim, uma situação em que esteja o Lula tentando mediar situações, com Xi Jinping e Putin reconhecendo o Nicolás Maduro e o Nicolás Maduro lá. E aí, galera, qual vai ser, ou qual deveria ser, o posicionamento do Brasil? Deixa aí nos comentários. E a gente teve também, pessoal, a partir do presidente da Assembleia Nacional, ou seja, o órgão responsável pela formulação, pela criação, votação das leis, da criação de uma lei que impede que partidos políticos ou candidatos políticos que estejam supostamente relacionados com o movimento fascista internacional, com movimentos antidemocráticos, enfim, que na verdade quem vai definir é o Poder Executivo, né? Ou seja, praticamente todo mundo que seja oposição vai ser acusado de estar em conluio com os Estados Unidos ou de ser fascista, que não possam participar do próximo processo eleitoral. E aí, de novo, né, é algo que parece interessante, porque, convenhamos, movimentos que lutem contra a democracia são até um certo paradoxo de participar da própria democracia, mas como quem vai definir isso é alguém interessado que partidos opositores não participem, vai ser muito fácil acusar o partido de estar em conluio com os Estados Unidos ou pertencer ao movimento extremista e impedir de participar das próximas eleições. Ou seja, o futuro demonstra um certo recrudescimento da democracia local. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre a visita de Narendra Modi à Ucrânia. Lembrando que o Narendra Modi, há pouco mais aí de um mês, ele fez uma visita ao Putin, que gerou grandes críticas, tanto do G7 como também da própria Ucrânia. Agora, com a visita à Ucrânia, o Narendra Modi se reuniu com Zelensky e ele pediu para que o Zelensky sente-se à mesa de negociação com o Putin. Segundo ele, o caminho deve ser pela diplomacia e o diálogo. Os dois lados devem conversar e achar uma saída para a crise. Segundo ele, ele quer assegurar para o Zelensky, como amigo, que a Índia está disposta a fazer tudo para ajudar no conflito. A grande questão é que, assim, alguns pontos entram em desacordo. Por exemplo, a Rússia, ela não reconhece o Zelensky enquanto presidente porque alega que deveria ter convocado eleições. A Ucrânia não reconhece o Putin como presidente, primeiro porque assinou um documento colocando que não negociaria enquanto Putin fosse o chefe de Estado e porque acha que as eleições da Rússia foram uma fraude. E aí, vai negociar qual chefe de Estado? Nenhum reconhece o outro? Outro ponto, a Rússia já falou que estava disposta a negociar, mas agora não seria o momento por conta da invasão a Kursk. E aí, será que vai aceitar sentar à mesa de negociação? Então, são pontos que se colocam, tá? Mas a Índia, aparentemente, quer se tratar como uma mediadora. E para finalizar, pessoal, eu coloquei para vocês que a invasão em Kursk, a gente não teve ainda a notícia, pelo menos não a fala oficial do governo Zelensky, sobre por que ele está acontecendo. Eu diria que a gente pode dividir em 3 grandes quesitos. A primeira questão é manchar a imagem do Putin. Poxa, a Rússia não era invulnerável, nunca tinha sido invadida desde ali, né, do final da Segunda Guerra Mundial. Potência nuclear não perde guerra, não é isso? E a Rússia, a gente invadiu aqui um território de 1.250 km² que pode chegar a 1.700. Estamos destruindo pontes, tal, estamos aqui sequestrando soldados russos. E aí, o que vocês estão fazendo? Isso mancharia a credibilidade do Putin. Poderia ser para deslocar militares mais experientes de outras posições. Aparentemente isso não está dando certo, porque a Rússia está avançando em posições importantes em Donetsk, inclusive em Pokrovsk, que pode até mesmo avançar para Sloviansk, para a consolidação de Donetsk, entende?
E além disso, a gente pode considerar que tem uma tentativa, por exemplo, do Zelensky de ganhar mais apoio internacional, mostrando que a OTAN ajudando a Ucrânia poderia reverter aí um pouco o processo. Enfim, galera, independente de qual seja o motivo, um deles aparentemente deu certo, ou pelo menos está dando, segundo a empresa Filter Labs AI. Essa empresa considerou, com base em dados de redes sociais, monitoramento de imagens, monitoramento de notícias, que as notícias estão ficando cada vez menos positivas para o Putin, menos apoio ao Putin. Ele faz uma experiência, tá? De -1 a 1, onde -1 seria o total descontentamento e 1 seria o total contentamento com o governante. Só nesse último mês, a gente teve uma queda de 0,4, se aproximando bastante do zero. Ainda um pouquinho positivo as menções ao Putin, mas muitas críticas, colocando que se o Putin tivesse tomado um pouco mais de cuidado, não teria que fazer evacuação em posições como Belgorod, como em Briansk, que não teria perdido território em Kursk. Ou seja, se um dos pontos do Zelensky era minar um pouco a credibilidade do Putin, obrigar ele a fazer uma troca de territórios, pelo menos, segundo a empresa, está dando certo. Será, pessoal, que dá para confiar? Você acha mesmo que o Putin está perdendo credibilidade com a população interna? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.